Olá, estudante nota 10! Hoje eu vou ensinar para você ângulos melhor maneira, parte 1. Vem comigo! Primeiro, você tem que saber o que são ângulos. Ângulos é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Temos aqui a representação deste ângulo. Vamos ver quais são os elementos que fazem parte deste ângulo. Nós temos aqui este ponto O, que ele é a origem que é comum tanto à semirreta OB quanto à semirreta OC. Como que eu devo representar uma semirreta? As letras sempre em maiúsculo e uma setinha em cima. Eu tenho aqui a semirreta OB e eu tenho aqui também a semirreta OC. Sempre ponho letra maiúscula para representar a semirreta e a setinha em cima delas duas. Esse ponto O, ele é a origem e também o ângulo desse vértice, como foi dito. O que é o ângulo? É a abertura que possui entre essas duas semirretas de mesma origem, no ponto O. Que esse O, ele é o quê? O vértice desse ângulo. Como é que eu faço para eu representar este ângulo? O ângulo, ele é representado sempre com letra maiúscula. A representação deste ângulo será BOC. Por quê? Porque o vértice, que é o ponto comum entre as duas semirretas, ele sempre fica no meio e com o acento circunflexo em cima dele. Por quê? Aqui é o símbolo de ângulo, então eu tenho o ângulo BOC. Se eu quisesse dizer que aqui era o ângulo O, eu poderia representar assim, o O com o acento circunflexo em cima dele. Mas, na maioria das vezes, nós costumamos representar nesse formato. Agora, eu tenho esta pergunta que diz assim: represente os ângulos desse trapézio. Um detalhe importante que você tem que saber é que o ângulo, a medida para nós medirmos o ângulo é o grau, que é esse símbolo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. O ângulo A, ele mede quanto? 120 graus. O ângulo B, ele mede quanto? 120 graus. O ângulo C, ele mede quanto? 60 graus. E o ângulo D, ele mede quanto? 60 graus também. Vamos representar os ângulos desse trapézio neste formato, utilizando as semirretas desse ângulo. Por exemplo, esse ângulo A, eu posso representar da seguinte maneira. Eu tenho um ângulo BAC. Tenho aqui o ângulo BAC, que ele é igual a quanto? 120 graus. Vamos representar esse ângulo B utilizando as duas semirretas que tem a origem, ou seja, o vértice em B. Ficará no seguinte formato. Eu tenho um ângulo ABD, que este ângulo ABD, ele mede 120 graus. Nós temos esse outro ângulo, que é o ângulo ACD. Que este ângulo ACD, ele mede 60 graus. E por último, nós temos o ângulo BDC. Que este ângulo BDC é igual a 60 graus. Viram como é simples representar um ângulo
utilizando as duas semirretas que possuem um ponto de origem em comum. Espero que você tenha gostado. Não perca minhas próximas aulas sobre ângulos. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.